Na sequência do estudo da história da Igreja, no século XIV, nós encontramos alguns acontecimentos muito interessantes. Como eu disse, foi um século difícil para a Igreja e também para a Europa, para a cristandade, porque foi a época em que aconteceu a pior peste negra que a Europa experimentou, onde cerca de 1/3 da população morreu. Imagina se a Europa tivesse aí cerca de 60 milhões de habitantes, você imaginar que 20 milhões de pessoas morreram. Foi por volta de 1348 até 1352. As populações achavam que, inclusive, aquilo era um castigo de Deus. Outros culparam os judeus, que estavam espalhados na Europa, e os acusaram de ter, inclusive, contaminado as fontes de água. Por isso, muitas vezes, os judeus foram massacrados em alguns lugares, da Alemanha, da França, da Espanha, em outros lugares. Não é? E esse acontecimento da peste negra, por volta de 1350 na Europa, foi um acontecimento que mudou a vida do povo. Imaginamos uma coisa dessa acontecesse nos dias de hoje. Né? E também nós estamos vivendo o tempo que nós dissemos em que os papas estavam lá no cativeiro da Babilônia, na França, até por volta de 1380. E os papas voltaram para Roma, principalmente pelo trabalho muito importante de duas grandes santas. Né? Uma delas, Santa Catarina de Sena, que era uma freira, né, em Sena, na Itália, Siena, e que foi da Itália à França em avião conversar com o Papa Gregório XI e disse ao Papa claramente: santidade, volte para Roma, porque Roma está uma desgraça. E ela disse ao Papa com todo respeito, né, disse a ele: olha, eu sinto aqui na sua corte o odor fétido do inferno. E outra santa, muito importante, que também interferiu nessa volta do Papa para Roma, foi Santa Brígida da Suécia, uma mulher que foi casada, que teve 8 filhos e que depois ficou viúva e se tornou também freira e que tinha muitas visões místicas, também escreveu para o Papa muitas vezes, de modo que o Papa Gregório XI, que foi Papa de 1370 até 1378, deixou Avignon e veio para Roma, depois de quase 70 anos dos papas subjugados lá aos imperadores franceses. Mas, evidentemente, o Papa chegou em Roma e a cidade estava numa situação muito difícil. Como eu já disse aqui, as famílias romanas da nobreza disputavam o poder, o Papa muitas vezes não tinha liberdade, Roma muitas vezes era atacada pelos inimigos do papado, o Papa muitas vezes tinha que até que fugir para o castelo de Sant'Angelo, em Roma, e ali se abrigar por causa dos conflitos que havia. E tudo isso enfraqueceu o papado e gerou o fenômeno que nós chamamos de cisma do Ocidente. Na sucessão de Gregório XI foi eleito um papa, né, que depois foi contestado, um papa italiano, que depois foi contestado pelos franceses. Os franceses elegeram um outro papa, que acabou sendo um antipapa que colocou de novo a sua sede em Avignon. Então a igreja passou agora a ter 2 papas. Depois de ter saído, né, do cativeiro de 70 anos na França, agora parte para uma situação em que nós temos 2 papas. E a situação foi tão complicada, tão confusa, que até alguns santos não sabiam a quem apoiar. Né? Alguns santos apoiavam o Papa francês, outros santos apoiavam o Papa que estava na Itália, tal era a complicação. Isso perdurou durante 40 anos. Né? Felizmente, a situação depois foi resolvida no Concílio de Constança, onde então se conseguiu que unificasse o papado e voltássemos a ter um único Papa com Martinho V.